E aí, turma, massa? A aula de hoje nós trataremos do assunto adjetivos, ok? Para que servem esses infelizes? É claro, para caracterizar um substantivo. Mas, mister, eles diferem dos adjetivos de língua portuguesa? Claro, pois eles não concordam com gênero e número, são chamados assim de invariáveis, ok? Então, a invariabilidade de um adjetivo, ao não concordar com gênero e número, nós temos, por exemplo, a beautiful girl, uma linda garota ou uma garota bonita. Mister, se eu tiver duas belas garotas, só o substantivo recebe o S do plural. Portanto, em língua portuguesa, duas garotas bonitas. Em língua inglesa, duas garotas bonitas também, porém o adjetivo não recebe o S. Se fosse uma tradução chula, e ficaria uma cacofonia terrível, seria duas garotas bonitas, ok? Então nós temos aqui também a red car, um carro vermelho. Se eu tiver 4 carros vermelhos em língua inglesa, só carros recebe o S do plural. Em língua inglesa, não. Então fica lá, 4 red cars, ou seja, os vermelhos, que em língua portuguesa segue a regra normal, estes levaria em consideração. Em língua inglesa, nada disso é levado em consideração. Por que, turma? Porque os adjetivos não concordam com o gênero, tampouco com o número, correto? Mister, se eu quiser utilizar vários adjetivos, como em língua portuguesa, a minha garota é linda, maravilhosa, magrinha, gordinha, fininha, seja lá o que for, para qualificar a sua gatinha. Isso em língua portuguesa eu posso fazer, em língua inglesa eu poderia fazer como em língua portuguesa? Brincar com os adjetivos? Não. Caso eu queira qualificar ou caracterizar um objeto com mais de um adjetivo, eu devo infelizmente seguir essa ordem. Segundo a estrutura de Murphy e Cambridge, eles dizem o seguinte: caso eu queira qualificar ou caracterizar um objeto com mais de um adjetivo, eu devo seguir essa ordem. É o primeiro de qualidade, o segundo de dimensão, o terceiro de idade, forma, cor, padrão, até chegar ao 10º, que é substantivo. E daí vem aquela briga. Mister, o substantivo em língua inglesa sempre aparecerá após o adjetivo? Não é obrigatório. Isso vai acontecer em mais de 90% dos casos, é claro. Mas imagine, quando eu digo she is beautiful, ok? Acabei de dizer, de usar o adjetivo após um verbo. He became angry, ele ficou nervoso, ok? Então nós usamos o adjetivo tranquilamente após alguns verbos específicos, no caso like, be, become, ok? E outros, mas aí eles serão chamados de complemento. Não se preocupem, porque esta relação, posição dos adjetivos, assim como a função de complemento, não entram nas provas de vestibulares no Brasil, correto? Daqui a pouquinho a gente retorna e aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Substantivo funcionando como adjetivo. Me dá um minuto. Vou tomar água. Devia ter um café aqui, velho. Então vamos lá, senão demora demais. Voltamos! E agora nós não vamos mais falar só sobre adjetivos, nós vamos falar sobre substantivo com a função de adjetivo. Mister, como é que isso acontece? Simples! Todas as vezes que nós tivermos dois substantivos juntos, geralmente o primeiro estará caracterizando o segundo. Logo, tudo aquilo que caracteriza um substantivo, turma, em qualquer língua do mundo, será o quê? Um adjetivo. Então, em língua inglesa, quando nós tivermos dois ou mais substantivos juntos, o primeiro ou os primeiros entre eles estarão funcionando como adjetivos. Observe o seguinte, palavra street é um bom exemplo. Street, rua, substantivo, claro. Mas se eu pegar a palavra street e atrelá-la a um outro substantivo, por exemplo, market, e aí nós teremos street market. Observe, a palavra street, que agora há pouco era só substantivo, ela passa ao quê? A caracterizar a palavra market, ou seja, mercado de rua. Logo, a palavra street ganhou o que nós chamamos em língua inglesa ou em qualquer outro idioma do mundo, função adjetiva, correto? Mister, qual é a aplicabilidade disso para as nossas provas vestibulares Brasil? Simples, levando em consideração o que o tio Mister acaba de dizer, observe. Morfologicamente, as palavras Kobe e Japan. Kobe, uma cidade, Japan, um país. Nós já sabemos, cidade e país, então são dois substantivos, né? Na primeira linha do texto, devem ser classificados como adjetivo, substantivo, advérbio ou vocativo. Observe,
Kobe, Japan and earthquake, que eu coloquei em destaque pra gente. Observe, um substantivo, outro substantivo e outro substantivo. Tio Mister disse o quê? Quando dois ou mais substantivos aparecem juntos e em sequência, é óbvio que o primeiro ou os primeiros entre eles aparecem com a função de adjetivo. Portanto, a palavra Kobe e Japan aparecem com função de adjetivo. Correto? Então, segura que daqui a pouquinho a gente retorna com outra aula, mas agora com as formas comparativas.